Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do Canelada e sim, a mídia tendo que se render ao nosso Verdão, que é o líder do Brasileirão. Grande vitória para cima do Fortaleza, o time jogou muito bem, tá? Certo que no segundo tempo deu uma recuada, mas graças a Deus o Palmeiras venceu mais uma e segue 100% jogando fora de casa. Então tem um corte bem legal pra gente acompanhar aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar pra muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro, 6 vitórias seguidas. É a melhor fase do Palmeiras na temporada e passou pelo segundo teste fora de casa, hein? Bateu o Internacional lá em Porto Alegre, agora venceu o Fortaleza lá no Castelão. Flávio Prado, muito boa noite para você, bem-vindo ao Canelada. É o Palmeiras assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro e foi com emoção, porque o Everton pegou um pênalti no finalzinho, pênalti batido pelo Lucero, 2-1 para o Palmeiras jogando fora de casa. Flávio, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite, amigos. O Palmeiras é um natural favorito, a gente falava isso desde o começo. Toda a estrutura que o Palmeiras tem, né? O tempo que ele tem de trabalho consistente. Eu não falo só do treinador, não. Falo da consistência do Palmeiras, em termos de direção, a maneira como o Palmeiras trabalha, revela a base, paga em dia, uma série de fatores que os outros têm muita desvantagem. O outro é o Flamengo, são os dois naturais favoritos, e não por acaso, os dois, o primeiro, o Palmeiras é líder, o Flamengo vice-líder, depois do empate de ontem contra o Vasco. O Palmeiras tem sido muito feliz nesses fatores finais de jogos, né? Por exemplo, esse pênalti que o Everton pegou, mérito pro Everton, mas já nos acréscimos do jogo. E também jogando no Nordeste contra o Sport, que o Palmeiras teve um pênalti no segundo tempo, já no finzinho do jogo, que redundou na vitória contra o Sport, pênalti que, aliás, está sendo motivo de uma sindicância no STJD, né? O árbitro da partida, aquele carioca lá, parrudinho lá, esqueci o nome dele, também não importa. Bruno Arleu. Bruno Arleu, exatamente. Bruno Arleu, ruim que são uma praga, né? Mas é um parrudinho também. E o pênalti que ele marcou a favor do Palmeiras vai sofrer uma sindicância. O procurador do STJD quer ouvir, inclusive, os envolvidos, né? O Bruno Arleu, o pessoal do VAR, enfim. Acho ótimo, né? Porque tem algumas situações que existem lances interpretativos e tem lances que não precisa interpretar. Você vê que não foi. Já tinha tido aquele pênalti do Palmeiras contra o São Paulo, da mesma forma, e depois esse. Mas isso não tira em nada o mérito do Palmeiras estar na situação que está. O Palmeiras é favorito a brigar pelo título. Hoje não tem o que discutir, foi defesa do Everton mesmo, acabou. E no outro lance, mesmo que o Palmeiras tivesse perdido aqueles 2 pontos, ele não seria líder, mas teria o mesmo número de pontos do Flamengo. Enfim, acho que o Palmeiras vai continuar brigando, vai continuar sendo uma força, está promovendo uma renovação, que fez também com que o time balançasse um pouquinho, mas agora já volta a estar estabilizado e vai brigar em todas as frentes que ele está disputando, Pedro. Flamengo que empatou sem gols com o Vasco da Gama, o Fluminense, que é o terceiro colocado, empatou agora há pouco com o Vitória e o Palmeiras fez a parte dele fora de casa, venceu o Fortaleza pelo placar de 2-1 e agora assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Mauro César, muito boa noite para você. Palmeiras 2, Fortaleza 1, 6 vitórias seguidas na conta do Palmeiras, que vai embalando nessa temporada, né? O Palmeiras que ficou com o vice paulista e aí gerou toda aquela onda de críticas, de questionamentos, e agora embalando de vez na temporada 2025 e com vitórias importantes fora de casa. Mauro, boa noite. Boa noite. É uma sequência, né? Sequência importante que começa com esse jogo também do esporte. A gente pode lembrar, né? Não pode esquecer, tem um contexto. Eu achei que o Palmeiras hoje, quando faz 2-0, no momento do gol do Flaco, né? Que, aliás, é um jogador muitas vezes criticado, até meio escanteado, mas tem números, né? Artilheiro do time no ano passado, 22 gols. Chega lá e marca os seus golzinhos, não é titular, mas entra e faz gol. Foi muito bem, Davi Luiz péssimo na jogada. Aliás, até constrangedor, um jogador da carreira do Davi Luiz, né? Uma grande trajetória no futebol. Continuar em campo para protagonizar um lance daquele. Ele praticamente não conseguiu dar combate. Ele não conseguiu dar combate. O Flaco dominou, escolheu o canto, chutou como se o Davi Luiz não existisse à sua frente. E olha que ele acompanhou o jogo, o lance, conseguiu acompanhar a jogada. Ele estava marcando o atacante argentino e não foi para. O Flaco fez o gol e o jogo estava muito à feição do Palmeiras.
Me lembrou o jogo do Fortaleza com o Racing. Fortaleza é um time mega reativo, só joga saindo em velocidade, pouca posse de bola. Quando ele está em desvantagem no placar, a coisa complica bastante para a equipe do Fortaleza, ainda mais com 2-0 contra, porque ele não sabe jogar dessa maneira, ele tem dificuldade para jogar dessa maneira, com a bola no campo do adversário, tanto que hoje foi um festival de cruzamentos, dessa maneira ele fez o gol, o seu gol, né, com o Davidson sem sair do chão, até se abaixando um pouco para cabecear, num momento ruim ali do sistema defensivo do Palmeiras, tanto que depois entrou mais o zagueiro, o Naves, uma mexida para tentar neutralizar um pouco a jogada aérea do time cearense, mas o jogo estava à feição do Palmeiras, acho que até poderia ter vencido esse jogo com mais tranquilidade, tivesse encaixado algumas jogadas rápidas de transição, aproveitando o campo que estava sendo oferecido pelo time do Fortaleza, especialmente quando o Davi Luiz estava em campo. Aí ele sai, né, uma substituição mais do que necessária, estava muito mal, né, e acabou correndo um risco sério, né? Acho que o jogo tem aspectos positivos e negativos para o Palmeiras. Uma é a liderança, a vitória, óbvio. A outra é quase perder 2 pontos no jogo ganho. O jogo estava ganho. Esse é um ponto também que a gente não pode ignorar, analisando o jogo sob todos os aspectos, né? O jogo estava à feição do Palmeiras, mas venceu. Mas tem lições para tirar. Um jogo como esse não dá para correr tanto risco, ainda mais o Fortaleza com desfalques e o Fortaleza em crise, né? Vivendo um momento de crise. Você vê que o estádio não encheu, nem abriram o anel superior, exceto o setor onde ficou a torcida visitante. E o Palmeiras quase perde 2 pontos importantes, quase perde a chance de assumir a liderança do campeonato. Então acho que o jogo tem aí aspectos positivos e negativos para serem vistos do ponto de vista do Palmeiras. Do lado do Fortaleza, tem muita coisa para se discutir, para mudar, né? O time hoje realmente lutou bastante, quase empata o jogo, mas vive uma fase de muitos problemas. O Fortaleza que já vinha de derrota para o Vitória, jogando em Salvador, e quando retornou à capital cearense, voltou sendo cobrado pelo torcedor do Lion, torcedor do Fortaleza, e hoje uma nova derrota, jogando na Arena Castelão para o Palmeiras. 6 vitórias seguidas na conta do Palmeiras. O Palmeiras que assume a liderança do Campeonato Brasileiro. E detalhe, dos 7 gols marcados pelo Palmeiras no Brasileirão, os 7 gols marcados por estrangeiros, hein? Pegando já do jogo contra o Sport, porque o Palmeiras começa a campanha contra o Botafogo num 0-0, jogando em casa. Contra o Sport, Piquerez e Flaco Lopes. Contra o Corinthians, Emiliano Martínez e Piquerez. Contra o Internacional, Facundo Torres. E hoje, Facundo Torres e Flaco Lopes. Destacado aqui pelo Mauro César, Flávio Prado. O Facundo Torres, que fez 2 gols aí já em sequência, foi importante para a vitória lá contra o Internacional e agora contra o Fortaleza, mas o Mauro destaca o Flaco Lopes. 11 gols no Campeonato Brasileiro do ano passado, 22 gols na temporada como um todo em 2024. Nessa temporada, o Flaco Lopes já tem 6 gols, é o artilheiro da equipe no ano, ao lado do Estevão, empatado 6 gols para cada. E no Campeonato Brasileiro, o Flaco Lopes já tem 2 gols com a camisa do Palmeiras. E hoje foi decisivo, marcou o segundo e decisivo gol do Palmeiras. 2 para o Palmeiras, 1 para o Fortaleza. Flávio Prado. Eu nunca entendi muito por que pega-se tanto no pé desse rapaz. Ele, desde que entrou, ele veio naquele grupo de jogadores, alguns não funcionaram mesmo, né? Pro Palmeiras, aquele grupo Tabata, o Merentiel e tal. E ele Jorge, entre outros, né? Atuesta. Isso. E ele sempre se destacou, ele sempre foi bem. Claro que ele não é um jogador excepcional, não é nem um craque, mas ele faz gol. E gol é fundamental. E aí essa neurose, essa loucura atrás de um centroavante que redundou na compra do Vitor Roque, que, claro, acho que vai dar resultado, mas acho que o valor que o Palmeiras pagou foi até um pouco excessivo em cima dessa pressão. Falta um 9, e ele tinha um 9 lá, né? Um cara que faz gol toda hora. E novamente ele volta a fazer gol. Então, o Palmeiras entrou no normal dele, né, Pedro? E fez de uma maneira inteligente. Não se desgastou tanto no Campeonato Paulista. E agora, quando precisa, quando é para valer mesmo, ele coloca tudo para funcionar e a coisa está funcionando. Palmeiras que quebrou a invencibilidade do Internacional na temporada 2025, jogando lá no Beira-Rio. O Internacional ainda não havia perdido. Palmeiras que hoje vence o Fortaleza, apesar do Fortaleza em má fase. É o segundo trabalho mais longevo do futebol brasileiro do Juan Pablo Vojvoda. Palmeiras foi lá na Arena Castelão e bateu esse Fortaleza numa sequência de jogos como visitante. Palmeiras que já venceu o Internacional em Porto Alegre, hoje teve o Fortaleza na Arena Castelão. Na quinta-feira tem a altitude, no que promete ser o jogo mais difícil para o Palmeiras na fase de grupos da Libertadores da América. E nessa sequência de partidas, se a gente for pegar desde o Internacional, o Palmeiras vai ter apenas um jogo como mandante em 7 jogos, que é a partida do próximo domingo contra o Bahia. E aí depois do Bahia tem o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, fora,
tem o Cerro Porteño fora pela Libertadores, tem o Ceará fora pela Copa do Brasil, uma sequência de jogos como visitante que o Palmeiras tem. Mauro Betting, você que transmitiu esse jogo aqui na Jovem Pan, Fortaleza 1, Palmeiras 2, ao lado do José Manuel de Barros, do Guilherme Silva, comigo, Pedro Marques, 2 para o Palmeiras, 1 para o Fortaleza. Mauro Betting, boa noite. Boa noite a todos, boa noite para você, Pedro, Flávio, Mauro, torcedor da Jovem Pan. Jogo legal, como era de se esperar, esses dois trabalhos longevos também, porque são vitoriosos para as realidades de cada time. O Fortaleza do Vojvoda, desde abril, maio de 2021, consegue muito mais coisa do que se imaginava. Um excelente trabalho do Marcelo Paz, e o Palmeiras também, né? Dentro das suas realidades financeiras, o Fortaleza consegue ir além. O Palmeiras vive momentos muito bons financeiramente desde 2015, desde a gestão do Paulo Nobre, a chegada da Crefisa Fan, pouquinho meses antes, quando foi inaugurado o Allianz Parque em novembro de 14. Enfim, é todo um ciclo vitorioso e virtuoso que leva a essa situação. E leva a jogos como o de hoje, por exemplo, na Arena Castelão. O primeiro tempo foi igual, o Palmeiras um pouquinho melhor e fez 1-0. Segundo tempo, o Palmeiras começou com o Fortaleza naturalmente vindo mais para cima, o Palmeiras fez o segundo gol e o jogo estava absolutamente administrado quando o Daverson deixou o dele, uma bola cruzada, quando o Palmeiras precisava do Naves, que não pôde entrar naquele momento para ajudar na bateria antiaérea, e justamente o Naves vai ser infeliz ao deixar o braço muito aberto, a bola bate no braço dele, pênalti bem marcado, não foi mal batido pelo Lucero, o mérito é o maior do Everton, e o Palmeiras aos 48 da segunda etapa garante uma grande vitória que lhe dá agora a liderança do campeonato nesse perde-ganho impressionante, tanto é que o Fluminense ao venceu Vitória e quando estava 0-0 no mesmo momento em Fortaleza, o Fluminense era o líder, agora é o terceiro colocado, o Palmeiras é líder, o Flamengo com o empate de ontem no Maracanã é o vice-líder e vai ser assim até o final, sobretudo com Flamengo e Palmeiras, pelo nível de investimento, pela qualidade de time, elenco e também pelas administrações, sobretudo a mudança no Flamengo de gente chegando agora e o Palmeiras mantendo a mesma filosofia e voltando a ter bons resultados. Quando o time do Abel joga bem, jogou muito bem, por exemplo, na outra semana contra o Corinthians em Barueri, podia ter feito mais do que o 2-0. Não jogou tão bem assim num lugar que normalmente é inóspito para o Palmeiras, que é o Beira-Rio, conseguiu um ótimo resultado. E agora teve dificuldade, sim, por óbvio, todo mundo as encontra, ainda mais jogando contra o Fortaleza do Vojvoda, embora não seja o melhor momento do Leão do Pici. Mas o Palmeiras volta contra o baita resultado, até melhor que a atuação, mas numa sequência muito legal, que dá, claro, tranquilidade ao Abel, menos corneta interna e externa, o que é óbvio, histórico no Palmeiras, e no Palmeiras da Leila, do Anderson, do Abel, desses jogadores todos, e da própria corneta em cima do Flaco Lopes, que acabou pagando um preço pelo Palmeiras ter pagado muito alto por ele, que às vezes se cobra dele como se fosse um centroavante que ele não é e não pode ser. Mas mesmo assim, como destacou o Flávio, é um jogador eficiente, hoje fez um belo gol, inclusive, num lance que não é a característica dele. O Flaco é, claro, um cara para fazer gol de cabeça ou um cara para a bola chegar meio mascada e ele bater. Quando ele domina e vai com ela para bater, já é mais complicado. Mas hoje foi justamente o que ele fez um bonito gol de uma grande vitória do Palmeiras sobre o bom time do Fortaleza, mas que está devendo bola hoje à equipe do Vojvoda. Hoje não só, nos últimos jogos também. O Abel Ferreira, que mexeu na rotação da equipe titular por essa sequência de jogos e viagens, já tinha sido assim contra o Internacional, quando ele inicia o jogo com o Aníbal Moreno na vaga do Emiliano Martínez. Hoje o Emiliano Martínez volta ao time titular, na vaga que já era dele, só que ele colocou o Flaco Lopes na vaga do Tigrinho, Vitor Roque, e ainda preservou o Paulinho. O Paulinho nem no banco de reservas ficou. Então o Abel, mexendo nas peças, ele conseguiu essa vitória fora de casa no Castelão. E o detalhe, Palmeiras está invicto há 15 jogos como visitante, com 12 vitórias e 3 empates. A sequência que começou em cima do Bahia, com o triunfo em novembro do ano passado em Salvador pelo Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras com essa marca importante como visitante, Flávio Prado. Como visitante, o Palmeiras registrando aí 15 jogos de invencibilidade. É o Verdão aí do Abel Ferreira, líder da competição também, e com os estrangeiros marcando gols. Até o gol marcado hoje pelo Facundo Torres, até o gol ser marcado, eu lembro aqui de 2 lances. O primeiro deles, numa escapada ali, contra-ataque do Palmeiras, o Flaco Lopes lança o Estevão, que fica cara a cara, encobre o goleiro, e aí o Kusevich tira em cima da linha. O árbitro marcou impedimento, o VAR ia validar o gol, se o gol tivesse saído, porque o Estevão partiu, arrancou do campo do Palmeiras. E depois ainda teve o Davi Luiz tirando uma bola do Facundo Torres. Facundo Torres fica cara a cara com o João Ricardo, encobre ele. O Davi Luiz se esticou todo, foi bem no contrapé do Davi Luiz aquela bola. Então foram 2 chances claras que o Palmeiras teve até abrir o placar com o próprio Facundo Torres nos acréscimos da primeira etapa, Flávio Prado.
O Pedro, você falou da sequência que o Palmeiras tem, né, de jogos fora de casa, não é um incômodo. O Palmeiras às vezes tem mais dificuldade, aliás, às vezes não, tem sido assim nos últimos tempos, mais dificuldade da criação em casa, tem perdido alguns jogos cruciais em casa, fora quando ele é atacado, aí quando dá espaço para esse time jogar, fica realmente muito complicado, pelo nível do time, pela saída rápida que ele tem. E pelos caras que fazem gols desse time, né? Essa variação de jogadores marcando gols. Então não é um problema para o Palmeiras jogar fora. Tem sido mais problemático jogar em casa. Inclusive em casa tem até uma cornetagem acima da média, né? Que tem incomodado também alguns jogadores e o próprio técnico. Então o Palmeiras tem tido mais problema para jogar em casa do que jogando fora. Fora ele fica mais à vontade, mais tranquilo. Normalmente vai achar mais espaço, para o adversário tem que tentar sair. Então, para o Palmeiras não é obstáculo jogar fora de casa e não é surpreendente essa invencibilidade, porque Palmeiras sendo atacado fica a caráter para jogar da maneira que o Palmeiras prefere jogar, né? Quando ele é atacado é muito bom para o time, fica muito a caráter daquilo que o time está programado para fazer. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Bragantino, os únicos times que conseguiram vencer como visitante no Campeonato Brasileiro, agora já com 5 rodadas. Lembrando que nas 3 primeiras rodadas só Flamengo e Palmeiras haviam vencido na condição de visitante. Aí na 4ª rodada a gente teve a vitória do Bragantino fora contra o Sport e a gente teve o Fluminense aqui em Itaquera derrotando o Corinthians. E esse Palmeiras, Mauro Betti, em 3 vitórias em 3 jogos como visitante, 100% de aproveitamento como visitante no Campeonato Brasileiro, olhando para a disputa pela taça, e o Palmeiras é um dos candidatos, olhando lá pra frente, pontos que lá na frente o Palmeiras, sem dúvida, pode comemorar bastante, Mauro Betti. Sem dúvida. Jogar no Ceará é complicado sempre, como destacou o Mauro César, não exatamente nesse momento contra o Fortaleza, mas o Palmeiras tem um histórico complexo, embora a Taça Brasil, a primeira que ele ganhou lá em 60, ele começou ganhando do próprio Fortaleza por 3-1 e depois no Pacaembu, a maior goleada da história de qualquer competição nacional numa final foi 8-2 no Pacaembu. Naquele jogo até o BCC abriu o placar pro Fortaleza, mas em 20 minutos já estava 4-1 pro Palmeiras. E no Beira-Rio, a gente comentou já, né? O Palmeiras é o único time de Série A dos grandes que o Palmeiras tem um retrospecto negativo na história do Brasileirão. É justamente contra o Internacional. O Palmeiras tem só 5 vitórias no Beira-Rio, desde a sua inauguração lá em 69. O Inter é sempre complicado e pelas circunstâncias foi um baita resultado. E hoje também, né? Porque hoje foi a segunda vitória do Palmeiras enfrentando Fortaleza no Castelão. Tinha vencido em 2019, o gol do William Bigode. O Mano Menezes era o técnico. O treinador naquele momento muito ruim do Palmeiras. Mas no confronto direto com o Fortaleza jogando lá no Castelão, são 5 derrotas do Palmeiras, 5 empates e hoje a segunda vitória do Palmeiras. Apenas, né? E mesmo aquela lá foi no Presidente Vargas, lá em 1960, o Castelão Estádio dos anos 70. Então assim, são 2 lugares aziagos pro Palmeiras, pro palmeirense, ele conseguiu 2 ótimos resultados. Ainda mais contra o Inter, que é um dos times que entendo que vai longe na temporada, é um dos times que pode sonhar com tudo, mas realmente quem pode sonhar com tudo são Palmeiras e Flamengo, assim. E quando eu falo sonhar com tudo, não significa dizer que vão ganhar tudo, e se eventualmente ganharam 2 e perderem 1, pode ser até o mais importante, não vai ser uma temporada de fracassos, mas que, evidentemente, Flamengo e Palmeiras têm enormes possibilidades de ficarem assim até o final do ano, não tem a menor dúvida. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí do Canelada, falando muito dessa grande vitória e sim, o Palmeiras assumindo a primeira colocação, assumindo a liderança do nosso Brasileirão. Bom, como sempre, o Palmeiras é um dos favoritos, né? Tava dividindo a liderança com o Flamengo. O Flamengo ontem empatou contra o Vasco, tá? Pegou 1 ponto só. E hoje a gente precisava apenas de uma vitória fora de casa, lá no Castelão, que não seria nada fácil. Então, o Palmeiras entrou em campo com essa responsabilidade, jogou muita bola. A gente sabe que no segundo tempo deu uma recuada, mas o Abel também quer controlar essa equipe para não se desgastar demais. Até porque eles falaram aí da sequência de jogos que vai ser muito puxada do nosso Verdão. Então o time com 2-0 acabou tirando um pouco o pé e correu muito risco no final. Mas brilhou a estrela do Everton, graças a Deus, pegou muito bem o pênalti, como foi falado aí, não foi mal batido, tá? Mérito do nosso goleiro, que já foi muito criticado, mas vive um bom momento, graças a Deus, voltando a pegar o pênalti, ajudando demais o nosso Verdão a chegar novamente à liderança agora isolada.
voltando à liderança isolada do Brasileirão. E, cara, é o que a mídia toda a mídia tem falado. O Palmeiras voltou. Rapaziada, 100% fora de casa. O Brasileirão é um campeonato muito difícil, todos já sabem disso. Mas esses jogos fora de casa, muito difíceis, cara, é importantíssimo pontuar. Agora, você sair com a vitória, todos vinham falando assim, porque a sequência do Palmeiras é muito complicada, vai ser muito difícil, vai ter o Inter fora, vai ter Fortaleza fora, e a gente já chega aí com 2 vitórias nessa difícil sequência que a gente vai ter. Cara, dar parabéns para o Abel, que foi muito criticado, eu também cheguei a criticar, mas o primeiro momento da temporada, que foi o estadual, foi utilizado só como pré-temporada, até porque a gente não teve tempo, né? Praticamente nenhum time teve pré-temporada devido ao Super Mundial, que se Deus quiser a gente vai chegar muito bem disputando esse campeonato, tá? Mas isso é pra gente falar mais à frente. Então a agenda vai ser apertada nesse ano de 2025. Então, primeiro, a pré-temporada foi o estadual. E agora que tá valendo de verdade, coisa séria, o Palmeiras segue muito bem, tá? 6 vitórias aí, cara. O Palmeiras tá amassando e voltando a ser o Palmeiras que todos temiam. Sim, Palmeiras segue líder, segue na liderança, isolada do Brasileirão. E, cara, hoje a emoção foi demais assumir a liderança, porque o Brasileirão não é fácil. Então, esses pontinhos agora no início fazem muita diferença. Então, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Compartilha com a gente a sua opinião. Você concorda ou discorda com tudo que foi falado aí? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.